A interiorização dos institutos federais transformou a realidade de diversas regiões do Brasil. Hoje, vamos explorar como o IFRN Canguaretama tem impactado o desenvolvimento local e regional, dialogando com especialistas e protagonistas desse processo. Criados para democratizar o acesso à educação técnica e superior, os institutos federais vão além da formação profissional. Em Canguaretama, o IFRN desempenha um papel fundamental no desenvolvimento regional, mas também enfrenta desafios. Vamos entender como isso acontece. E eu queria saber de você, como é que você enxerga essa dinâmica entre o IFRN de Canguaretama e a cidade de Canguaretama por si só? Você acha, se você consegue fazer essa ligação, se a chegada do IFRN na cidade, ela impulsionou ou segue impulsionando para que a cidade se desenvolva, para que esses profissionais que vocês formam no Instituto, eles atuem na cidade, se o município realmente absorve esses profissionais para atuarem nas cidades. E aí, tomando como exemplo o Canguaretama, né, que acho que não difere dos demais, nem do Rio Grande do Norte, nem de todo o país, você vê um impacto, assim, que é gigantesco, assim, até difícil de você conseguir mensurar o impacto no desenvolvimento local e regional, né, porque de fato, toda e qualquer cidade que você for, e Canguaretama é uma delas, você vai ter uma cidade antes e depois da instalação do Instituto Federal, como é algo que eu acredito também que acontece muito com a instalação dos campi do interior das universidades, né. Isso aí, de fato, gera um desenvolvimento, uma capacidade de desenvolvimento da região muito mais intensificada. Então, se você observa Canguaretama e a própria formação das pessoas de Canguaretama antes do IFRN e depois, inclusive em comunidades, né, então você observa, sei lá, uma comunidade como o Catu, que vem há vários anos, né, uma comunidade indígena, só para contextualizar. E aí vocês sabem, né, que no contexto histórico do Rio Grande do Norte, se tem que não havia nenhuma aldeia, nenhuma tribo indígena, etc. E você hoje tem a identificação de várias delas. E aí você tem umas em que tem várias pessoas ali que sofriam, por exemplo, muito preconceito, muito problemas relacionados a isso, e que após o Instituto Federal ajudou inclusive nisso, em empoderar a comunidade, no sentido dela se sentir mais empoderada, dela se posicionar e dela passar, por exemplo, a ser valorizada dentro do seu contexto local e ser exportada como um case, né, de sucesso, tanto do ponto de vista profissional, por exemplo, para o turismo, quando a gente fala numa formação profissional, mas também numa formação humana, né, crítica, etc., que as pessoas começaram a observar, perceberam a importância da comunidade como aquela, que está ali dentro e que historicamente sofria preconceitos. Então a gente tem um impacto muito forte no arranjo produtivo local. Então, eu venho estudando as relações de migrações internas, mobilidade pendular, né, e tenho trago dentro dessas leituras, né, dentro desse olhar, a formação de capital humano no interior do Rio Grande do Norte, né. Então, a oportunidade que o IF está ofertando para as pessoas que estão em áreas interioranas dos estados, né, do Brasil, e principalmente no Rio Grande do Norte, né, que a gente vê os dados do IDEB, se a gente pegar com relação ao governo estadual, né, o ensino médio está entre os piores, se não o pior, né, está em 3,8 9, né, entre o pior IDEB do Brasil. E eu trago o IF porque o IF é um horizonte, né, a ser visto, a ser vislumbrado como norte, né, de uma educação de qualidade, de profissionalização desses jovens, né, que são os principais afetados hoje no Brasil pelo desemprego. Né? Então, a juventude que vai de 15 a 29, as juventudes, né, que vai de 15 a 29 anos, após sair desse ensino básico e se deparar com o mercado de trabalho, ou como o IF chama de mundo do trabalho, né? A angústia que dá, né? Você tem uma formação
e não conseguir ser absorvido pelo mundo local, né, entre aspas, ou pelo mercado de trabalho local, no caso, né? Então, a gente começa a falar mundo do trabalho porque algumas dessas pessoas acabam saindo, né? Ou, entre aspas, fugindo do seu lugar, Uhum. né? Pela realidade, pelos arranjos, eles não conseguirem absorver essa mão de obra qualificada, né? Então, meu trabalho, tanto dos artigos, né, como da tese, ele acaba vislumbrando, né, para esse cenário das juventudes, das políticas públicas, das migrações, né, dos planejamentos, né, urbanos e regionais, porque a gente tem o IF, a implementação e a criação do IF se dá em consonância com a Lei 11.892, né, que institui a rede federal, e que entre os objetivos é fazer o quê? Potencializar a formação, claro, né, uma formação de qualidade, profissionalizante, porém em consonância com os arranjos produtivos locais e regionais, né? No entanto, o que acaba se vendo em alguns desses cenários, né, atualmente, essa não concomitância entre os institutos e os arranjos em eles estarem tanto absorvendo de um lado e os institutos formando do outro lado, né? E acabam... e aí, será que a política, ela realmente pegou, né? Ela realmente está funcionando? Ou será que só o IF por si só vai fazer verão, né? A andorinha sozinha faz verão? Só o investimento na educação vai fazer a transformação local, né? Então, assim, a importância do IEFES, claro, é gigante se a gente comparar, né, em um contexto tanto deficitário da escola pública, pegando o eixo municipal e estadual, né, e acaba sendo uma oportunidade desde a década de 80, 70, né, porém, a gente ainda vê esse cenário continuando, né, que acaba fazendo com que a gente não vislumbre uma alteração nesse quadro, né? Vamos só formar e o pessoal indo embora, ou vamos só formar, vamos colocar um instituto aqui com o objetivo apenas de atrair novas dinâmicas espaciais e econômicas, né? Que o instituto instalado em uma cidade pequena, ele traz uma movimentação, uma dinâmica econômica, né, importante para aquela cidade, tanto em questão de comércio, do terciário, né, de aluguel para aquelas residências dos estudantes que vão morar naquela cidade, naquele município, certo? Mas e aí, será que é só isso que a gente quer do IF, né, dos institutos, né? Aí a gente já começa a ver uma alteração. Quando a gente começa a ver essa alteração? Com a globalização em 1980, a gente começa a ver um interesse diferenciado para essas escolas técnicas, no caso, naquela época, né? E alguns centros federais, que alterou-se o interesse e a demanda. A demanda aumentou, não só os filhos dos operários queriam ingressar nessas escolas técnicas, né? Como também os filhos da elite, que antigamente se destinavam apenas ao ensino superior, né? Então, assim, a gente começa a ter nesses lugares, né, nessas instituições federais, pessoas que começam a ter uma qualidade de ensino maior, né, mais aplicada e profunda, que começam a pensar a sua condição social e espacial, porque eles sabem que não tem oportunidade, né? E sabendo que não tem oportunidade, que tem qualificação, eles vão atrás. E eles vão atrás como? Como o Rodrigo Emanuel de Souza Almeida foi, né? Ele fez o processo seletivo, conseguiu uma oportunidade para cursar o doutorado na UFRN e foi. E essas oportunidades que vão transformando a vida dessas pessoas, dessas famílias. Aí a gente deixa de ter apenas uma mobilidade horizontal, que é a mobilidade espacial, para ter uma mobilidade social, como o Pastore fala. A gente começa a ver essas pessoas ascendendo socialmente. E é isso que essa elite do atraso ela se contrapõe.
né? Aí a gente cai também naquela discussão que você coloca sobre como a gente poderia, então, alterar esse quadro. E você já me dá a resposta, né? Que é o quê? Articulando melhor com a sociedade local e regional. Que desde a implementação, instalação de alguns institutos, algumas dessas populações elas não foram consultadas, né? Por suas demandas, né? Então, assim, o que a gente poderia fazer de uma economia com essa população? Se criar muito bode aqui, a gente tem algum curso de aperfeiçoamento para essas pessoas fazerem alguma coisa com o couro daquele animal depois da enfim, da sua morte, ou fazer outros tipos de alimentos também, um turismo mais, como posso dizer, voltado para a alimentação, ou da culinária, no caso. E falta uma ausência. Agora que a gente está vendo alguns projetos como a Mulheres 1000, né, que potencializa essa conexão de pessoas da sociedade, sem ser apenas os estudantes jovens, né, para ter uma formação que consigam ter uma renda, movimentando como fosse uma espécie de economia solidária, né? Então, é uma forma de resistência, é uma forma de potencializar. Quais são as qualificações que essas pessoas têm que a gente pode aperfeiçoar, né? Como é que essas pessoas sobrevivem aqui? Estudar no IFRN mudou a minha vida. Além de me preparar para o mercado, eu pude contribuir com minha comunidade e crescer como cidadão. O IFRN Canguaretama é uma prova viva de como a educação transforma vidas e comunidades. Com seus desafios e conquistas, ele reafirma o papel dos institutos federais no desenvolvimento local e regional. Que possamos seguir fortalecendo essas iniciativas. Quer saber mais? Visite o campus ou acompanhe as atividades do IFRN Canguaretama. A transformação começa aqui.